De volta aqui ao Brasil, a crise dos combustíveis, o presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros Autônomos e Seletistas, o deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, criticou o presidente Jair Bolsonaro pelo último repasse ou pelos últimos repasses da Petrobras ao preço do óleo diesel. O parlamentar também não descartou uma greve de caminhoneiros. Para falar sobre o assunto, a gente o recebe agora. Deputado, bem-vindo, obrigada pelo seu tempo conosco, bom dia. Bom dia a todos aí, ao Valeu. Jornal da Manhã aí. Ok. Bom, deputado, o senhor falou que os caminhoneiros estão de luto, pois Jair Bolsonaro cometeu uma fraude eleitoral. O que o senhor quis dizer com isso? E ainda mais, a greve dos caminhoneiros é tão prejudicial ao país? Como está essa expectativa? Como evitar? Quais os planos de paralisações? Bom, eu sempre gosto de ressaltar que o presidente Bolsonaro gravou um vídeo afirmando lá em 2018, antes das eleições, que ele apoiaria as pautas dos caminhoneiros, que são aquelas pautas provenientes lá da paralisação de 2018, que era a política de preço da Petrobras, o piso mínimo do frete, os pontos de parada, a aposentadoria aos 25 anos. Eu gosto de ressaltar isso porque ele gravou um vídeo e, inclusive, tem outras manifestações dele da época falando do PPI. Nós temos que deixar claro que o PPI não é uma lei, ele é uma resolução. E essa resolução, ela inclusive pode ser retirada por ele, porque o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, ele é presidido pelo ministro da Energia e subordinado ao presidente da República. A paralisação é algo que pode até haver em função, como já expliquei para várias pessoas, né? E o pessoal da categoria realmente não tem condições de rodar e não tem condições de repassar esse custo, esses últimos 4 aumentos aí que teve do óleo diesel. Então, realmente, tem que se fazer alguma coisa. A inflação está aí galopante, acima dos 2 dígitos. Tenho me manifestado sobre isso, porque inclusive nós temos a solução. Nós temos lá a PL 750, que cria o Fundo de Estabilização. Volto a falar, inclusive, política defendida pelo presidente nas suas lives. Às vezes as pessoas pensam, mas você é contra o presidente. Não, não sou contra o presidente. Eu sou um dos que mais votam as pautas econômicas e as pautas do governo, mas eu acho que ele tem que cumprir o que ele se comprometeu lá em 2018 com a categoria dos caminhoneiros e com aquela mudança, aquele projeto de Muda Brasil, Muda de Verdade, e fazer com que essas coisas aconteçam, trazendo realmente saúde, segurança, educação, e não fazendo essa política de preço da Petrobras, que agora, nos últimos 3 meses, teve um lucro de 44,5 bilhões, e uma grande parte disso está remetido para os grandes investidores internacionais. Deputado Nereu Crispim, a pergunta agora é de Ricardo Salles. Crispim, bom dia. Nós falamos recentemente aqui, inclusive na Jovem Pan, sobre esse assunto, e você defendeu essa ideia do fundo estabilizador, etc. Mas, por outro lado, toda vez que essas questões tramitam no Congresso, acabam tendo uma receptividade muito difícil, né? O que está acontecendo aí em termos de formação de base ou de sentimento aí na Câmara dos Deputados para que essas soluções, inclusive essa proposta por você, estejam tendo dificuldade de avançar? Bom dia, ministro. Como falei, nós temos lá a PPI 750, que está lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, e tem uma outra proposta, que inclusive é apoiada pelo Palácio do Planalto, de um colega de Câmara Federal lá do Rio de Janeiro, acho que é a PL 3409, que ela tem semelhança com a minha PL, e em questão disso, realmente é o relator dá andamento. Inclusive teve até uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico para tratar dessa PL, e também nós temos lá aquela indicação feita ao presidente da Câmara, o deputado Lira, em 27 de outubro, baseado no Código do Consumidor, onde é vedado a utilização de índices internacionais para reajustar serviços e produtos no Brasil, que o presidente Lira assinou e encaminhou à Casa Civil. Então, acho que nós temos condições políticas para dar andamento nesses projetos, até porque o presidente tem a maioria dentro da Câmara, né? Deputado, na sequência a pergunta de Amanda Klein. Amanda.
Bom dia, deputado. O problema com esse fundo de estabilização é que a equipe econômica, o Ministério da Economia é contra, né? Eles acham que seria necessário muito dinheiro para você irrigar esse fundo, financiar esse fundo, e isso ameaçaria o teto de gastos. Agora, uma outra alternativa que vem sendo debatida, inclusive já foi aprovada para a Câmara, é essa definição de uma alíquota única de ICMS para todos os estados. Os secretários de Fazenda tiveram na semana passada com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir isso. Posteriormente, teve uma decisão do ministro do Supremo, André Mendonça, mantendo fixar que essa alíquota seja a mesma para todos os estados, cumprindo o que o Congresso aprovou e o presidente sancionou. Isso resolve o problema? Estabelecer, definir uma única alíquota para todos os estados, resolve o problema ou ameniza, pelo menos, a pressão sobre o preço? Quero dizer que eu também concordo que os nossos impostos são muito altos no Brasil. Parece, ao meu ver, momentaneamente, parece que vai haver uma solução reduzindo a alíquota de ICMS ou emparelhando todos os índices. Nós sabemos que, momentaneamente, há uma redução, só que com a variação do dólar e do barril do petróleo, logo à frente ali ele vai engolir essa redução de índice de ICMS. Então ele não é uma solução, é um modelo assim, é uma solução paliativa. Nós temos que realmente retirar o PPI, que não é uma resolução e que ele acaba nivelando mais de 90% da produção dos combustíveis no Brasil, que é produzida internamente, quando na realidade uma pequena parte é importada. Nós já discutimos esse assunto diversas vezes, é claro, para o Ministério da Economia. E outra coisa, como disse o presidente Bolsonaro, ele já falou nas suas lives referente a esse fundo, é um modelo que é praticado em diversas economias do mundo e seria uma solução, até porque muito petróleo que vai exportado, ele praticamente não paga nenhum imposto. Eu gosto sempre de ressaltar que eu não estou contra o presidente, eu estou querendo que realmente aquelas propostas que nós tínhamos lá da campanha de 2018, elas sejam botadas em prática. E mais ainda, o apoio que ele dizia ter à categoria dos caminhoneiros realmente seja efetivado, e sabemos que o grande custo hoje do caminhoneiro no Brasil é o diesel. Cristina Grêmio. Deputado, eu queria tocar num ponto que o senhor falou aí, acho que na sua primeira resposta, que o presidente precisa dar um jeito no preço dos combustíveis. A gente sabe que o presidente não pode interferir no preço dos combustíveis e tem respeitado isso, e que, por outro lado, a política atual de preços com paridade internacional foi estabelecida pelo Conselho de Administração da Petrobras, na época do governo Temer, depois de aprovada a lei das estatais. Então, se a gente tem que cobrar de alguém, pressupõe que seja do Conselho da Petrobras para mudar essa política de preço. Eu tenho visto o presidente tomar várias atitudes do que está na alçada dele e que não tem respaldo em outros setores públicos aí. Por exemplo, trocar o presidente da Petrobras, recentemente trocou o ministro das Minas e Energia, já baixou os impostos federais sobre combustíveis. Então, por que cobrar só do presidente quando há outros setores aí do poder público aparentemente inertes a essa questão que envolve, obviamente, todos os brasileiros? Bom, primeiramente, como falei antes, o presidente foi eleito há 3 anos e meio, está quase no final do mandato dele. Inclusive, antes das eleições, ele falava que era até contra a reeleição. Então, eu deduzi que nesses 4 anos ele daria uma solução. Temos que entender que a Petrobras é uma empresa pública e ela tem uma função constitucional. A responsabilidade é do presidente, né? Não adianta. O conselho, esse é subordinado a ele, porque, inclusive, ele trocou o ministro agora das Minas e Energia, ao qual é o presidente dessa comissão. E, como disse antes, o PPI ele não é uma lei, ele é uma resolução. E ele pode, sim, juntamente com o ministro das Minas e Energia, retirar essa resolução e acabar com o PPI. E deixar com que os combustíveis no Brasil tenham os seus reajustes baseados em índices nacionais, como falei antes, inclusive, porque é vedado no Código do Consumidor. A responsabilidade é, sim, do presidente. Sim. E só para a gente fechar, haverá ou não haverá greve? O que vai ser decisivo para isso? A partir de quando poderia haver essa paralisação? E se a categoria que tem vários sindicatos, se a categoria vai aderir como um todo e poderíamos ter uma greve como a de 2018, por exemplo? Acredito, inclusive, a saber, eu estou indo para Brasília, estou indo de automóvel, estou na estrada, tenho parado aqui no caminho, tenho conversado com alguns caminhoneiros, enfim. A situação está muito difícil. Eu estou passando agora aqui nesse momento por Santa Catarina e realmente
é como disse antes, não é nenhuma questão de querer fazer paralisação. É que tem alguns que realmente o resultado financeiro do seu trabalho está extremamente negativo. Ele não consegue pagar o óleo diesel, o pedágio, a manutenção, enfim, os seus encargos e sobrar alguma coisa. Por quê? Porque ele saiu a semana passada de algum local do Brasil para um outro lugar, para um outro local, e não consegue repassar esse índice de reajuste para o seu frete. Com isso, ele tem que ficar parado, ou então realmente não tem solução. Tem que retirar o PPI e arrumar uma forma de, nesse momento, fazer algo que venha reduzir esse índice astronômico que acabou ficando o óleo diesel, para que realmente não haja uma paralisação. Agora, eu como parlamentar, eu não quero que haja uma paralisação, até porque a gente sabe o que acontece, aquelas pessoas menos favorecidas do Brasil é que são as mais prejudicadas. Eu acho que nós temos que conversar. Eu estou indo para Brasília, eu gostaria, inclusive, já encaminhei alguns ofícios, tanto para a Casa Civil, para o presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim, para o Ministério da Economia, e tentar arrumar uma solução essa semana realmente que venha amenizar essa saga dos caminhoneiros aí pelas estradas brasileiras. Ok, boa sorte, bom trabalho, deputado federal Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul. Obrigada pela entrevista, boa semana para o senhor, até uma próxima. Ok, um abraço a todos aí, tenham um bom dia.